Boa tarde, Alcides. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente sabe que todos nós estamos sendo inundados de informação, então, de fato, ter vocês aqui dedicando tempo e atenção a essa matéria nos traz muito, muito prazer. Meu nome é Cláudio Mais, eu trabalho como gerente de desenvolvimento de normas da Comissão de Valores Imobiliários, do Regulador Brasileiro de Mercado de Capitais, mas aqui o meu chapéu é o de coordenador. Eu não gosto nem muito dessa palavra coordenador, o de facilitador de um grupo de trabalho do LAB, do Laboratório de Inovações Financeiras. E aí, já na largada, eu me permito dar um passinho atrás, falar rapidamente sobre o LAB, o Laboratório de Inovações Financeiras, uma parceria da ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento, que congrega as agências de fomento e bancos de desenvolvimento brasileiros, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CVM e, mais recentemente, o GIZ, uma ONG ligada ao Parlamento Alemão, que financia projetos ligados, de uma maneira em geral, ao desenvolvimento sustentável da economia do planeta, novos mercados, novas barreiras, novas inovações, que podem, simultaneamente, trazer mais eficiência e agregar sustentabilidade ao ecossistema financeiro como um todo. O LAB se divide em alguns grupos de trabalho, um deles dedicado às fintechs. E o trabalho dentro do grupo de fintech, uma das vertentes do atual ciclo de trabalho, são as regtechs, que estão sendo definidas aqui, para fins de entendimento como uma tecnologia regulatória. Na verdade, as regtechs elas surgiram como uma possibilidade de estudo no momento em que isso é especialmente oportuno, porque nós estamos falando, em última análise, da adoção de soluções e tecnologias que podem trazer maior eficiência para a observância, não só de regulamentos, mas também legal, para o compliance regulatório dos agentes de mercado, ou seja, utilização de inteligência artificial, de bancos de dados, de soluções de uma maneira, em geral, que agregam, trazem para o ambiente de controles, de compliance, essa ferramenta de maior eficiência na alocação de recursos. E é aí que, na verdade, que entra, claro, dentro do LAB, e aí talvez tenha faltado esse complemento, o LAB é um fórum multissetorial. Então, tem, como essa própria mesa deixa claro, tem representantes de todos os setores da economia. Naturalmente, cada eles tem sua própria perspectiva em relação ao desenvolvimento do mercado financeiro nacional, né? Mas, para que o fórum funcione, tem que existir também interesse em comum. E esses interesses existem, e um deles é esse desenvolvimento de um mercado mais competitivo, de um mercado, porque a gente sabe que sistemas financeiros cada vez mais globalmente interconectados fazem com que os mercados tenham que competir necessariamente. E a RegTech surgiu nesse contexto de uma solução, de uma tecnologia, de uma nova fronteira a ser explorada por um segmento, por uma atividade, por uma rotina muito específica, mas sempre presente nos mercados financeiros, que é o compliance regulatório. Isso na largada era só uma intuição. Claro, já existiam iniciados, pessoas que já vêm trabalhando nisso, que muitos nos apoiaram e logo receberão voz. Mas, na verdade, isso surge dentro do LAB e a eficiência, claro, é um driver em comum de longo prazo, como uma tese, né? Vamos conhecer melhor essa solução, será que ela é adequada? Será que realmente a intuição dizendo que trazer mais tecnologia para não somente automizar, mas tornar mais precisa a adesão, né, dos agentes financeiros às regras, e com isso, claro, é um custo. Então, é um custo que quanto mais eficiente ele for, melhor. E quanto mais, e por outro lado, aí vestindo o chapéu de regulador um pouquinho, quanto mais os agentes forem eficientes ao aderir às regras, melhor também para a rigidez do sistema como um todo, melhor para o regulador, que pode focar em outros assuntos que não seja a supervisão. Todas essas teses foram objetos de estudo ao longo de um ano. A gente conversou bastante, estudou bastante, temos especialistas. Isso aqui não é algo naturalmente que tenha surgido aqui, nós já temos hubs
não exatamente benchmarks, mas práticas que vêm se consolidando, sinalizações claras em termos de dados, de que, de fato, estamos diante de uma matéria valiosa, ou seja, é essa a tendência de cada vez mais de uso de tecnologia no mercado de uma maneira em geral, não somente no lado dos ativos, mas também do lado dos passivos, da gestão de tudo que é atrelado, né, especialmente a determinados produtos e soluções. E, ao final desse primeiro passo, desse primeiro ciclo dedicado à matéria, a gente tem a convicção de que foi um caminho, uma escolha acertada, percorrer esse caminho, de fato. Existe valor a agregar no mercado brasileiro por meio de soluções RegTech, e nada melhor do que isso, do que ouvir pessoas, ou melhor, profissionais falando em nome de instituições que efetivamente já se valem de RegTechs em suas rotinas operacionais e, com isso, conseguem trazer uma visão muito material, muito colorida do que a gente está falando aqui, que numa primeira leitura parece intuitivamente correto, mas, como qualquer outra tese, tem que ser demonstrada. Então, bem-vindo a todos, obrigado pela presença. Na sequência, eu estou passando a bola porque, sendo muito franco, eu não sou especialista, como eu disse, eu sou só um facilitador. Então, na sequência, eu estou passando a bola para um dos especialistas, né, o Alexandre, para ele fazer um nivelamento conceitual mais refinado, mais técnico, sobre do que nós estamos falando aqui. Por que tantas instituições, num fórum tão de alto nível, alocaram profissionais, muitas vezes com uma grande senioridade, para dedicarem tempo a essa matéria? E aí eu, já na sequência, sem maiores delongas, passo a bola para o Alexandre. Alexandre, o palco é seu. Alexandre Benzo, da LegalBots, para ser mais preciso. É porque nós nos falamos semanalmente, então a intimidade, vocês sabem como é que é. Cláudio, boa tarde. Você é muito, muito humilde, viu? Puta referência, graças a Deus que tem você aqui com um tremendo facilitador e que nos dá um norte. Pessoal, como o próprio Cláudio comentou, eu vou dar um nivelamento, uma coisa muito básica, e não substitui a leitura do texto, entretanto, é uma complementação exatamente dos principais milestones que nós viemos estudando nesse ano. Então, a intenção é exatamente reforçar nesses próximos 15, 20 minutinhos aqui. Gostaria de saber se vocês conseguem ver minha tela. Estão vendo? Está aparecendo a vocês do lado ou não? Não, né? A tela está inteira, certo? A tela está inteira. Maravilha, maravilha. Bom, serão slides rápidos, poucos slides, mas a mensagem vai ser passada, né? Primeira coisa, né? Da onde que vem RegTech? RegTech, para quem não está familiarizado, é um acrônimo, tá? De Regulatory Technology, tá? Esse termo RegTech, ele foi cunhado muito recentemente, em 2015, foi por um acadêmico britânico, que trabalha há mais de 20 anos junto com os reguladores, com o Bank of England, com o FSA. Então, ele tem uma familiaridade muito grande com as dificuldades, os desafios que o mercado financeiro tem, que os reguladores têm, e, ao mesmo tempo, ele tem uma visão acadêmica. E isso é interessante porque o fato dele cunhar esse termo significa que, de fato, havia uma perspectiva de mudança da maneira como eu penso tecnologia regulatória. Em linhas gerais, RegTech vai resolver o quê? Quando você vê, hoje não existe uma definição única, mas um conjunto, um apanhado de definições que praticamente todas capturam esse elemento, que é o quê? São tecnologias regulatórias, tecnologias presentes, que são utilizadas para outros fins também, que ajudam a superar os desafios regulatórios no setor financeiro, resolve requisitos regulatórios de conformidade de uma forma mais eficaz e eficiente. Então, tecnologias que conseguem, de alguma maneira, resolver esses itens, poderiam ser desenvolvidas, empresas que desenvolvem tais tecnologias, poderiam ser enquadradas como RegTech. Gostaria de destacar dois elementos aqui. O primeiro, o regulatório, né, não tem nada de segredo, né? Então, quando se pensa em regulatório, peguei isso hoje mesmo no site do BIS, quando ele fala de solução RegTech, SupTech, ele comenta, puxa, são aqueles desafios naturais que nós temos, de acompanhamento de mudança regulatória, fraudes, know your customer, know your partner, know your employee, PLD, combate ao financiamento do terrorismo, conduta, reportes, né, registros auditáveis, enfim.
O interessante é que estão surgindo, quer dizer, algo vivo, presente. Se você tiver uma dor de compliance regulatória e você tiver um artefato tecnológico que pode, de alguma forma, solucionar aquela dor, facilitá-la, né, se enquadra como RegTech. Eu acho que a grande mensagem aqui, algo muito sutil, mas fundamental, é o tech do RegTech. Quando a gente fala tech, ela faz referência mental às soluções criadas por startups. E quando a gente pensa em solução de startup, a gente pensa numa série de conjunto de maneiras de você desenvolver, de maneira de você aprimorar, de você interagir com o cliente, dar escalabilidade. Escalabilidade, quando você vai um pouco mais a fundo, uma segunda camada, significa é um produto que não é único para um cliente só, mas que você, de alguma forma, quer expandi-lo e assim reduzir o custo. Você tem uma natureza de beta contínuo, que você não para, vai resolvendo uma dor e vai resolvendo outra, e vai entendendo a dor dele e vai caminhando. Envolve, quando pensa em RegTech, envolve tech, envolve cocriação, inovação aberta, é estar sentado ouvindo quais são as dores, é estar junto da personalidade demandante para aquele serviço, de maneira que você continuamente possa compreender a dor e resolver. Tem a ver com um padrão aberto, com interoperabilidade, uma vez que você quer que mais pessoas a utilizem a sua tecnologia e você consuma mais facilmente a tecnologia de outros, enfim. Então tem uma série de elementos que a tech traz nisso que eu gostaria de destacar. A história e evolução das RegTechs. Ela tem crescido, não sei se na forma de exponencial, mas sim na forma de potência, o termo e a relevância nisso no mercado global. Tá? Como o próprio Cláudio comentou, tecnologia regulatória não é algo de agora, certo? O ser humano utilizar um artefato tecnológico para resolver um problema é algo antigo, é de sempre. Entretanto, há um ponto de inflexão que é 2008. Tá? 2008, com a crise, houve um pensar se toda aquela tecnologia envolvida, a maneira como era lidado com dados, capturado dados, estruturado, pensado, era adequado para a velocidade, para a interconectividade dos mercados em 2008. E a percepção que logo após a crise foi, puxa, a gente tem olhado para os dados, tem capturado, os dados têm estruturado de maneira que não é mais conveniente, não atende os requisitos de supervisão e fiscalização de manutenção de estabilidade de mercado, de proteção do cliente. Então, ali foi um ponto de reflexão, falar, puxa, como então eu vou lidar com isso? Há uma segunda fase muito interessante, que é 2008 a 2016, onde os early adopters começam a pensar, falar, puxa, como que eu vou resolver essa dor? Aí que surge a definição em 2015, um pouco antes de 2014, o próprio Andrew Haldane, economista-chefe do Bank of England, comenta, né, num speech famoso dele, que ele tinha um sonho, né, um futurista, que, puxa, eu sonho que um dia eu vou ter uma tecnologia tal qual em tempo real verifique e acompanhe como o mercado inteiro está funcionando, se existe alguma anomalia, se eu tenho que de alguma forma intervir em algum ponto, em algum agente de mercado. Então, foi entre 2008 e 2016 que começou a maturação do conceito de RegTech, certo? Isso foi muito importante, porque os primeiros testes pilotos, puxa, da maneira como desenvolvia a tecnologia regulatória, não adiantava mais, o mundo estava tão rápido que você precisava fazer uma maneira mais aberta, mais bem pensada, a obsolescência tecnológica era tal qual rápida, que você precisava de agentes mais ágeis para conseguir oferecer para o mercado e manter essa estabilidade. E logo depois, 2017 a 2021, que a gente vê o surgimento do que eles chamam na Europa de facilitadores de inovação, são os sandbox regulatórios, que praticamente todos os países hoje têm, os innovation hubs, com os seus global sprints. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo extremamente feliz, que é o próprio Lab, né? Fundado em 2017, onde você traz o mercado, como o próprio Cláudio comentou, aqui é um fórum aberto para discussão e desenvolvimento. Então, essas inovações correndo de 2017 a 2021. E hoje, a gente começa um ciclo, agora em 2022, onde, de fato, aquelas teses, elas foram, de alguma maneira, comprovadas. Então, você vê, por exemplo, o presidente do Banco da França falou, puxa, é fundamental hoje que os reguladores, supervisores, fiscalizadores, todos estejam comprometidos com supervisão, regulamentação e inovação de uma maneira equilibrada que funcione. E se nós não seguirmos essa linha mais aberta,
trazendo vários players discutindo, a gente não vai conseguir atender às exigências do mercado e nem acompanhar o desenvolvimento dele todo, né? E é por essa razão que você vê agora realmente, não somente hubs provenientes de reguladores, mas hubs acadêmicos como Cambridge, você vê hubs privados de Open Innovation, Open Sources, do Finance em Nova York, você vê, inclusive, privados, como o AIR, Aliança para Inovação Regulatória, que de alguma maneira procuram ajudar a sanar essas lacunas, né? Então, o futuro qual é? O futuro é esse, dessa tese que a gente tem promovido, dessas discussões que nós temos no Lab, de, puxa, vamos pensar junto, não adianta somente desenvolver, não adianta uma linha, mas é um conjunto, é realmente um ecossistema funcionando, como a gente viu que se validou com as outras startups em vários outros setores, né? Tecnologias embarcadas em regtechs, né? Às vezes há uma dúvida muito grande. Não é tecnologia que define, mas a aplicação da tecnologia que define uma regtech, né? A gente há um conjunto de tecnologias que a gente vê em distintas regtechs. Eu agrupei aqui uma lista não exaustiva, naturalmente. Por cores é um agrupamento. Nos primeiros grupos, normalmente regtechs elas estão em nuvens, elas utilizam APIs, são microserviços, algumas têm chatbots, algumas têm ferramentas sofisticadas de pesquisas. Algoritmos de inteligência artificial, seja deep learning, seja machine learning, seja processamento de linguagem natural, ou até mesmo robôs mais simplórios, como os RPAs, isso é comum. Também em regtechs, não é algo tão recente, mas é fundamental e vai crescer a demanda por essa necessidade, são documentos lidos por máquinas, ontologias, taxonomias, enfim, Big Data, Predictive Analytics, o conjunto de tecnologias que envolvem imagens, como biometrias, reconhecimento de voz também, que não é imagem, mas é um reconhecimento de padrões, os protocolos com blockchain, né, smart contracts, enfim, há uma série de tecnologias combinadas podem dar, né? A arte de você fazer uma boa empresa de tecnologia é você combinar essas notas e criar uma grande sinfonia através da harmonização entre elas, tá? Benefícios de contratar uma regtech. A gente pegou esse quadro, colocou no relatório, que é da OCDE, né? Então, eu acho que é o único padrão que eu conheço de identificar e tentar mensurar custos regulatórios. Só que ele não é muito amigável, não, tá? Mas, a grosso modo, intuitivamente, a gente pode perceber já que a regtech reduz custo de observância, né? Por ser normalmente muito mais produtivo que você executar manualmente. Custo financeiro, você deixa de alocar um dinheiro agora e pode alocar em outro, né? Você distribui pagando SaaS. Custo indireto, você paga um serviço. Custo de oportunidade, você deixa de alocar um grande montante, um capital, para você, de CAPEX, vai para OPEX. Só não tenho certeza sobre custo macroeconômico, mas todos os demais, de fato, são reduzidos. Na prática, como é que funciona a nossa experiência com regtech, tá? As pessoas, quando vão contratar regtech, normalmente eles querem saber, puxa, qual é o resultado financeiro que eu vou ter? E às vezes é muito difícil, porque a gente está falando de uma tecnologia nova, que eles desconhecem. Então, o que usualmente a gente faz é medir, tentar procurar analisar analiticamente quais são os valores, né? Quais custos são os principais dos drivers? Custo envolvido no tempo, né? Quanto que você vai gastar com isso? Qual que é o benefício quantificável? A grande maioria dos benefícios não é quantificável, então é um problema isso. Quais são os mais óbvios, né? Redução de tempo de profissionais, redução de multas, redução de fraudes, redução de retrabalho, consultorias que você tem que contratar, advogados, enfim. Mas os não quantificáveis são também fundamentais, né? Flexibilidade e risco é outro elemento que é relevante de você levar em consideração, e também eu consideraria impacto cultural, aceleração, transformação digital. Quando você disponibiliza uma tecnologia como uma plataforma digital, enfim, você aprimora a sua equipe a lidar melhor com a tecnologia e torna ela mais capaz de se desenvolver rapidamente, tá? A ideia, quando a gente bota na prática essa ideia com nossos clientes, é justamente fornecer um arcabouço analítico para que eles fiquem seguros com eles e até mesmo para justificar. Se tem uma ideia, há estudos que dizem que reduz em torno de 80%. Nosso resultado esperado e visto com clientes varia entre 75% a 90%. Nós temos clientes que reduzem 90% o esforço de trabalho com eles, tá? Um estudo de caso, deixa eu ver só quanto tempo eu tenho aqui. Tem mais alguns minutinhos, né? Um estudo de caso muito rápido, né?
o nosso caso, mas é para vocês sensibilizarem como a mentalidade de startup ela é relevante na aplicação de uma RegTech. A gente começou desenvolvendo tecnologia pensando em consumidores, olhando só aquela pessoa que era impactada por norma. A gente já atendia grandes clientes, grandes players aqui no Brasil, fora também, os fundadores, grandes instituições financeiras, e sabia quão caro era acompanhar normativos, mantê-los atualizados dentro de uma grande organização. Quando a gente criou a nossa prova de conceito interna, foi um algoritmo que reduziu um trabalho de 10 mil horas, que foi analisar todas as normas do Banco Central para somente 3 horas. Então, quando a gente viu esse impacto que uma tecnologia, um algoritmo machine learning, que não é nada extraordinário, aquele modelo inicial, tinha de impacto, a gente viu que, cara, descompia tudo, sabe? É uma tecnologia tal qual o efeito é tão grande que você modifica toda a maneira de você pensar como eu lido com aquele mesmo problema, com aquela dor. A partir daquele algoritmo, a gente foi ouvindo os nossos clientes, ao longo dos anos foi desenvolvendo uma plataforma por completo. A gente continuamente tem reuniões periódicas com nossos clientes, semanais, muitas vezes, para entender qual é a dor e como pode evoluir. Então, essa beleza de ser um beta contínuo, sempre está aprimorando, sempre está ouvindo, sempre está entregando mais valor, entendendo quais são as dores, quais são os passos, desafios futuros do cliente é fundamental. O que a gente descobriu, olhando somente os regulados? Que a tecnologia digital chegava num patamar com o que era abastecido ela, que não tinha como ultrapassar. A gente falou, puxa, como que a gente consegue aprimorar, automatizar mais, entregar mais valor, que é a redução da entropia regulatória? Puxa, só um jeito, por exemplo, começar a pensar a maneira como eu consumo o dado que eu consumo, ele é elaborado. Puxa, tem como eu reduzir a ambiguidade para os robôs terem mais assertivos? Tem como eu criar metadados que consigam uma acurácia melhor, que entregue mais valor para os regulados? Tem uma maneira que eu consiga gerar o ciclo não somente dentro do regulado, mas a partir do regulador, o regulado consiga interagir e há um feedback não somente para o orquestrador do regulado, mas para o regulador. Então foram questionamentos que nós nos punhamos, e na medida que a gente ia se desdobrando nessas dificuldades, foram vendo e falou, puxa, no final das contas, a gente tem que repensar a maneira como as normas são escritas. Hoje existe um movimento muito grande, chamado Machine Readable, Rule as a Code, de maneira como você escreve, a desambiguação, de você deixar entidades, o termo escrito de forma que seja muito mais fácil legível por máquina. Um caso bastante recente é o próprio PRA, é o regulador prudencial inglês. Eles disponibilizaram o Rules Book deles prudencial no GitHub, para ser totalmente legível por máquina. Eles reescreveram de maneira que fica muito mais fácil você criar ontologias, desambiguar, os robôs conseguirem ler e reagir a isso. É incrível o que eles fizeram e provavelmente essa vai ser a tendência global. E por fim, o efeito é na sociedade. Tem um impacto de facilitação de negócio, crescimento de PIB gigantesco, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque nós não temos tempo, mas eu deixo 3 leituras que eu acho que são fundamentais para quem quer entender melhor o impacto transformador disso na sociedade. Um é muito recente, é do World Economic Forum, que foi publicado agora, há um mês atrás, sobre o impacto da RegTech no século XXI. É bom porque tem um roadmap de como implementar, tem uma boa profundidade, embora sejam, acho que 60 páginas, tem uma profundidade boa, tecnicamente é muito pertinente, e ele está vinculado com outros 2 documentos, tá? O do Agile Governance, para quem não conhece, movimento de, puxa, o regulador deve gerar um documento que possa ser consumido por máquina e o mais rápido possível ele ter os seus feedbacks. E, por fim, o OCDE, que é um documento muito mais completo, mais de 100 páginas, onde ele fala que o impacto para uma economia é enorme se você lidar com esse tipo de tecnologia. Então, esses são documentos que confirmam e apontam a relevância que é esse estudo de caso, que é do compliance regulatório. Por fim, gostaria de convidar vocês, acho que foi um ano excelente para a Frente de Trabalho RegTech, foram discussões bastante pertinentes, e agora, no segundo semestre, nós estamos fazendo o quê? A gente começou a discutir, puxa, lá fora existem demandas que são muito específicas de país para país. Aqui no Brasil, qual é a taxonomia? Quais são as demandas principais que os agentes nacionais
precisam, né? Agentes, de maneira geral, seja regulador, regulado, todos os players, né? Então, as discussões agora que estão sendo feitas é a respeito dessa taxonomia. E aí, naturalmente, todos estão convidados, é pertinente, eu diria até importante que haja um envolvimento maior para que o engajamento e a velocidade com que a RegTech seja disseminada e consumida no país estabeleça mais rápida e consistentemente. Uma frase que a gente sempre deixa: cuide do que é importante, automatize o resto. Automatize o resto com segurança, sem levar risco para a organização. Mas tem muita atividade rotineira, muita atividade que hoje a tecnologia digital consegue, com muita primazia, resolver com muito menos risco de falhas do que o ser humano. Então, cara, não perca tempo. Se você pode, faça logo. É isso, gente. A ideia era passar o nivelamento, passar alguns elementos, não substituir o texto, eu recomendo que vocês leiam, mas de alguma forma complementá-lo, tá bom? Muito obrigado, e eu acho que consegui no prazo, né? Excelente. Maravilha, Alexandre. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Stefan Kreisser, eu sou sócio da CertDocs. A gente, por incrível, é engraçado, a gente foi uma das RegTechs que foram analisados no ciclo anterior pelo Lab, por esse grupo, e a gente acabou se juntando aqui para poder contribuir, né, para a evolução do nosso mercado. Depois das falas do Cláudio e do Alexandre, o nosso intuito aqui tudo bem, legal, RegTech, SupTech, mas será que a gente tem alguns casos interessantes no Brasil? Né? Então, a gente queria tangibilizar essa experiência. Né? E, assim, nós estamos, do grupo, muito satisfeitos, muito felizes em contar com o Lucas Turano e com o Guilherme Benaderetti, que vão dividir um pouquinho aqui com a gente a experiência deles dentro das instituições, né, nas quais eles trabalham e militam aqui por esse ganho de eficiência, né, que a aplicação das tecnologias tem nesse contexto. Tá? Eu gostaria de agradecer em nome de todos aqui a participação, né, e a disponibilidade do Lucas e do Guilherme, e vai ser muito interessante. Como é que vai estar essa conversa? O Lucas, que ele é responsável pelo departamento de compliance do BNDES, vai contar um pouquinho a aplicação de RegTech, né? Ou seja, como a tecnologia ajuda e ajudará ainda mais o BNDES a garantir todo esse contexto regulatório, essa aderência regulatória com esses ganhos que o Alexandre comentou. Né? E, na sequência, o Guilherme vai contar o caso exatamente da outra lente, né? Da lente de supervisão. Guilherme superintendente de supervisão de mercados na Ambima, e ele também tem um grande interesse. O mercado está desenvolvendo, está crescendo, né, de forma exponencial, e o regulador e essa supervisão também tem que evoluir. Né? Então, a gente tem dois casos muito interessantes aqui. Eu espero que todos aproveitem e anotem dúvidas, tal, caso tenham perguntas para a gente fazer aqui no final da conversa de ambos. Tá? Então, aproveitando também os termos do Cláudio, sem mais delongas, queria passar a palavra primeiro para o Lucas Turano e comentar um pouquinho, né, sobre essa jornada aqui de utilização de RegTech pelo BNDES. Bom, oi pessoal, boa tarde a todos. A ideia aqui basicamente é apresentar um pouquinho para vocês toda a parte desde a contratação até a operacionalização aí das RegTechs que a gente utiliza aqui no Departamento de Compliance do BNDES. Mas antes disso, eu acho que é importante até para essa discussão apresentar um pouquinho do histórico do próprio departamento e da onde surgiu essa discussão lá no BNDES. Tá? Eu vou focar aqui mais nas RegTechs que observam o ambiente regulatório externo, tá? Mas existem RegTechs também, inclusive, que a gente também contrata e operacionaliza lá no banco, que olha mais para o ambiente regulatório interno, mas aqui especificamente eu vou falar mais sobre as soluções
que eu acompanho mais de perto, tá? Bom, assim, o ambiente regulatório externo ele já é acompanhado por nós no mínimo há 10 anos, tá? Então, a gente tem registros de normativos que a gente captura, avalia, encaminha para as diversas unidades do banco aí ao longo dos últimos anos. Só que o que acontece? Desde do início dessa atividade, esse processo sempre foi muito manualizado lá dentro do banco, tá? Antes, a gente, apesar de hoje ser executado pelo Departamento de Compliance, antes essa atividade era executada pelo Departamento de Controles Internos, tá? E o que a gente fazia, basicamente? A gente acessava cada um dos sites das diversas instituições, Bacen, CVM, Planalto, Receita Federal, capturava, avaliava e capturava os principais normativos que a gente acreditava que tinham um potencial interesse para o banco, para quaisquer que sejam as unidades que a gente possui, a gente fazia essa avaliação e fazia esse encaminhamento periódico, tá? Ele não era muito tempestivo, ele acontecia de 15 em 15 dias, era tudo tabulado, era tudo feito com base nas nossas interpretações do que a gente acreditava que potencialmente seria de interesse das unidades, e as unidades avaliavam e também, caso elas interpretassem que existia uma necessidade de adequação com aquele normativo, eles nos sinalizavam e a gente fazia um acompanhamento dos planos de ação dali em diante, tá? Essa é o contexto pelo qual a gente tinha esse processo de acompanhamento do ambiente regulatório externo. A partir de 2016, foi fundado o Departamento de Compliance, lá dentro do BNDES, e logo no início, em 2017 ainda, a gente decidiu fazer uma grande pesquisa em toda a instituição para buscar um diagnóstico sobre as principais práticas de conformidade de cada uma das unidades, tá? Seja na primeira camada, na segunda ou na terceira camada, tá? E a partir desse diagnóstico, a gente observou que existiam diversos riscos. Esse acompanhamento do ambiente externo era feito de uma forma completamente descentralizada dentro do banco, por diversas unidades, tinha bastante retrabalho e não havia um repositório unificado, o que dificultava bastante o registro das próprias informações e o crescimento da discussão para cada um desses normativos, né? Então, tendo isso em vista, a gente optou por tentar automatizar mais esse processo. E lá em 2018, meados de 2018, a gente montou um edital, fizemos um pregão eletrônico e contou com a participação de algumas empresas. Mas até então a gente não tinha uma ideia muito clara de quais requisitos a gente colocaria no edital, ou que a gente exigiria de cada uma dessas empresas. Então, a gente pegou empresas dos mais variados portes, que continham as mais diversas funcionalidades, né? E hoje em dia, a que conseguiu suprir com todos os requisitos e tem nos atendido satisfatoriamente é a própria empresa Legalbot, aqui representada pelo Alexandre Bess também, e que desde então a gente vem nesse processo aí de operacionalização dessa plataforma dentro do banco. O próprio conceito, eu acho que de plataforma, ele já pressupõe assim um ambiente colaborativo, né? Onde os principais usuários de quaisquer perfis de acesso vão acessar esse repositório, vão fazer todo o acompanhamento do ciclo de vida normativo, desde a sua captura até a sua aderência e comprovação e acompanhamento dos planos de ação necessários para a sua adequação. Tá? E nesse processo aí de quase 4 anos, aí, desde a contratação da ferramenta,
a gente tem observado alguns desafios, e muitos benefícios e alguns desafios também. Os principais benefícios nessa automatização, sem dúvida nenhuma, foram a questão da captura tempestiva de normativos. Eu diria também que a grande amplitude de bases que hoje a gente consegue monitorar, de normativos que a gente captura diariamente dentro da plataforma. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, quando o processo era manualizado, a gente capturava cerca de 500 normativos por ano. Hoje, dentro da plataforma, a gente consegue capturar quase 100 mil, sendo que a gente avalia cerca de 20 mil hoje em dia, e faz o encaminhamento para as unidades de cerca de 10% disso. Tá? Então, a gente teve um ganho substancial aí na amplitude de conformidade que a gente observa aí do ambiente externo. E, além disso, também, conforme eu falei, hoje em dia as informações ficam centralizadas num único repositório e que serve como um grande fórum de discussão pelas mais diversas unidades. Então, a gente consegue crescer bastante aí na qualidade dos registros, tá? E sem dúvida nenhuma, aí na questão da assertividade também, no encaminhamento para as diversas unidades do banco. Tá? A gente, com base nos algoritmos da própria plataforma, a gente consegue fazer um direcionamento e utilizando também algumas técnicas de inteligência artificial, machine learning, fazer um direcionamento mais adequado para as unidades, tá? E evitando também conceitos como falso positivo e falso negativo, de acabar enviando normativos que não deveriam ser enviados, ou não enviar, o que é pior, um normativo que deveria ser enviado para uma determinada unidade. Tá? Agora, assim, os principais desafios que eu mencionaria, sem dúvida nenhuma, eu acho que o principal deles é a mudança cultural. Tá? Por quê? Desde o início, a gente teve bastante resistência das unidades e dos principais usuários da plataforma na mudança desse processo. Seja porque eles passariam a monitorar esses normativos externos mais regularmente, acessando a plataforma no mínimo semanalmente, como também exigiria deles um tratamento mais detalhados de cada um dos normativos. Tá? Eles teriam que informar para o departamento de compliance que eles teriam realmente aquele normativo foi encaminhado para unidades deles corretamente, que aquele normativo realmente tem uma aplicabilidade alta para as suas atividades e que aquele normativo já está aderente ou não aderente à questão em relação à conformidade mesmo dele. Seria necessário ou não um plano de ação. Tá? E a gente tem muita resistência na utilização, muitas áreas ainda, até hoje, buscam fazer um processo paralelo ainda de captura e acompanhamento de normativos externos. Tem áreas que não realizam tanto o tratamento dos normativos quanto a gente gostaria. Tá? Então, a gente tem enfrentado um pouco de dificuldade nesses aspectos e que eu acho que é o principal ponto a ser trabalhado aí, ao longo dos próximos anos também. Tá? Em questão de tempestividade, como eu falei, a gente exige que eles tenham um tratamento mais tempestivo. Hoje, pela plataforma, a gente consegue fazer um monitoramento diário dos normativos. Antes era quinzenal. Agora a gente consegue diariamente fazer uma avaliação e um encaminhamento para cada uma das unidades e sem dúvida nenhuma, a gente tem feito eu acho que tem diminuído bastante o risco na percepção de uma não conformidade aí por parte das unidades do banco. Tá? Eu posso dar um exemplo de quando acontecia o trabalho manualizado antigamente, quando a gente, por exemplo, capturou
a Lei Geral de Proteção de Dados, o normativo, o 13.709. Um problema que a gente observou lá atrás é que quando a gente enviou para diversas unidades, muitas delas já nos devolveram falando que, não, a princípio, nós já estamos conformes a esse normativo, ou se não estamos conformes, não deveria ser tocado pela minha unidade. Assim, a minha unidade não tem nada a fazer. E aí era muito complicado. Com a disponibilização da plataforma, a gente consegue fazer todo um fórum de discussão por dentro da plataforma, engajar diversas unidades nesse fórum e fazer um encaminhamento mais assertivo e com uma maior qualidade também dos seus registros e de suas discussões. Tá? Então, a gente via muito isso. Hoje também, uma coisa que a gente vê bastante é uma discussão entre, pelo menos lá no banco, entre back-office e front-office. O front-office, ele muitas vezes ele não quer disponibilizar carga horária, tempo, para ficar analisando o ambiente regulatório. Ele quer que chegue alguma unidade para ele no banco e informe para ele exatamente, traduz aquele normativo dizendo, olha, é para você agir dessa forma, mudar o processo da seguinte forma, e dar esse checklist, esse roadmap aí para eles. Tá? Então, a gente vê muito essa discussão lá no banco também, mas a gente tem evoluído nos entendimentos ao longo dos anos. Tá? E o papel e o poder do Departamento de Compliance também tem evoluído junto com essas melhorias e aprimoramentos que têm sido feitos também nas RegTechs que hoje a gente operacionaliza. Tá? Acho que esses eram os principais pontos que eu queria trazer aqui. Não sei se ficou mais alguma dúvida ou queria que eu estressasse, enfatizasse um ponto específico, mas eu acho que deu para passar um panorama geral de como a gente está estruturado, de como a gente observou a necessidade de contratação de uma RegTech e de como hoje a gente operacionaliza os benefícios e os principais desafios aí ao longo dessa caminhada. Tá? Vou passar novamente aqui a palavra para o Stefan. Lucas, super obrigado, e é muito interessante, né? Eu acho que se a gente pudesse aqui, não resumir, porque foi muito, muito rico, né? Mas acho que assim, você tocou em pontos super relevantes, né? Para quem está começando essa jornada, né? Para trabalhar com tecnologia nesse ambiente regulatório, que é a conscientização de que, de fato, necessita, não dá mais para fazer manual. Por exemplo, no caso de vocês, né, você comentou, a ordem de grandeza de documentos e regulações analisadas é muito relevante, né? Então, essa conscientização, até essa mudança estrutural, né, que você comentou, né? Foi muito interessante você trazer também esses pontos de, claro, tem muitos benefícios, né, mas tem desafios, né? Não necessariamente uma instituição financeira tradicional está preparada, né, para esse tipo de aplicação, culturalmente falando. Então, tem uma mudança cultural, como você bem mesmo frisou, né, Lucas? E como lidar? Assim, uma coisa é você lidar com um vendor, né, externo já estabelecido, outra coisa é a tua própria área interna de TI, né? E outra coisa é com uma startup, onde você tem muita cocriação, você tem uma agilidade muito grande do ponto de vista de sprints. Então, olha, acho que muito bacana. E aí eu pode falar, Lucas, você ia falar. Não, eu ia até estressar esse último ponto que você falou, porque realmente um grande benefício que a gente viu numa contratação de uma startup foi essa questão da customização da plataforma para as necessidades do BNDES. Isso, em empresas maiores, a gente vê que o produto é mais padronizado, né? E a gente teve um ganho substancial em termos de usabilidade, em termos de funcionalidades da própria plataforma, que atenderam especificamente às necessidades do BNDES nesse processo que a gente observou ao longo dos anos. E a gente conseguiu realmente montar uma parceria aí com a empresa para conseguir fazer todos os aprimoramentos e ajustes necessários
para cada vez mais tornar a plataforma mais produtiva, gerando menos retrabalho e com maior qualidade dos seus registros também. Tá? Eu acho que esse era um adendo fundamental aí nessa discussão. Muito bacana, Lucas. Obrigado aí pela sua participação e pela história. E, assim, acho que é uma inspiração e que pode servir esse teu testemunho como não como uma cartilha, né, mas com pontos muito importantes a serem observados por instituições que estão ainda num estágio anterior, né? Como você falou, uma jornada. Você já está aí há 4, 5 anos nisso, então, muito legal. Tá? Pessoal, se quem tiver dúvida, vai anotando aqui, passa que no final o Cláudio vai circular aqui com a gente para a gente tentar endereçar todos os pontos aí que ainda estejam em aberto. Agora, é muito interessante, porque a gente viu a aplicação de tecnologia do ponto de vista do regulado, né? Uma instituição financeira, um banco, o BNDES. Agora a gente vai falar um pouquinho do outro lado, né, da outra lente, que é da supervisão, que certamente a supervisão de mercado tem desafios análogos, desafios específicos, né, e tem uma jornada que é muito rica também, e também talvez até menos explorada que a RegTech. Se a RegTech é uma coisa nova, né, eu ouso falar que a SupTech é até mais nova ainda, ou está mais embrionária ainda, né? E para falar sobre isso, a gente chamou o Guilherme muito gentilmente está aqui para conversar com a gente sobre isso, né? Então, Guilherme, eu queria começar aqui pedindo para você falar um pouquinho, assim como o Lucas falou, um pouco desse contexto, né, na Ambima, dessa linha do tempo, como é que surgiu essa conscientização dessa necessidade desse tipo de aplicação de tecnologia nesse segmento. Legal. Obrigado, Stefan. Obrigado a todos. Boa tarde também a todos. É um prazer aqui participar dessa discussão com vocês. Fico muito honrado em representar a Ambima nessa discussão, né? Eu vou tentar ser breve nessa sua resposta também. Acho que foi muito importante aí, como o Lucas colocou. Acho que tem todo aí um desafio, tem toda uma mudança cultural, uma mudança de mindset. Mas acho que eu vou tentar ser breve numa discussão ou numa história que não é curta, né? Só para lembrar que a nossa atividade de supervisão de mercados ela começou no final do século passado, né? Ela começou em 1998, ainda na Ambit, né? Então era um processo, podemos dizer assim, bem mais rústico, bem mais simples do que a gente faz hoje. Como você falou, a gente está numa jornada de SupTech que ainda não é algo muito comum, né? A gente tem visto aí os reguladores, os supervisores do mundo investido nisso, e a Ambima, como autorreguladora, com um braço forte aí de supervisão, não largou ou não deixa isso ser menos importante, né? Então, lembrando um pouco lá nos primórdios da nossa autorregulação, especificamente até da atividade de supervisão, a gente atuava com poucos recursos tecnológicos, né? Acho que isso é importante destacar. As nossas interações, na maioria das vezes, ocorriam através do recebimento de documentos físicos, né? Então, era muito comum a gente receber via correio, via motoboy, né? Entregadores trazendo cartas para a gente. E nessas cartas era muito comum virem os documentos de ofertas, os prospectos de fundos, manifestações relativas a processos sancionadores, tudo em papel, né? Inclusive, a nossa interação com a instituição era muito comum também, eram cartas assinadas, o próprio contato com a CVM, né, com o regulador para encaminhar documentos de ofertas que passavam pelo nosso governo também eram feitos entrega de forma física. Então, quer dizer, eram bem rudimentares, né? Nessa época a gente recebia muitos CDs, pendrives, então era bem comum disso, e como eu estou aqui desde o início de 2005, eu vivi muito disso, né, nesses anos iniciais aí da autorregulação / supervisão da Ambima, e era um processo, resumidamente, com baixa digitalização e com baixa automatização, né? Isso era bem a característica inicial. Nesse período a gente usava muito planilha em Excel, né? E era interessante que cada analista criava as suas conforme a necessidade, né, de um trabalho, de algum filtro, e aí muitas vezes aquilo ali se perdia, né, porque cada um guardava de uma forma, não era uma coisa padronizada, e também a gente usava muito e-mail, né? Então a gente tinha os e-mails que a gente trocava com as instituições
E quando você fala de e-mail, a gente tinha alguns desafios na época que eram grandes, né, que a gente tinha algumas fragilidades, né, que o primeiro deles é que ao longo do processo era comum pessoas que estavam interagindo com a gente saíam. E aí você perdia, né, aquele histórico com a instituição, então você tinha que repassar os e-mails, tinha toda aí uma dificuldade. A gente tinha limitação para envio e recebimento devido ao tamanho dos arquivos, né? Era muito comum. Não dá para mandar e-mail com um arquivo desse tamanho, aí tinha que mandar para o CD, tinha que retirar na instituição, então tinha essa dificuldade. Justificativas de não recebimento, era muito comum, não recebi seu e-mail, então a gente tinha que ficar procurando. Então você perdia ali, você não tinha um controle do que estava ocorrendo, de certa forma, no processo de supervisão com qualquer instituição, e ela também não se sentia confortável em algumas das discussões que apareciam. E a própria questão de segurança, né? Então a gente mandava e-mail com senha, aí algumas instituições, principalmente as internacionais, tinham limitações para recebimento de e-mail com senha, tinha que ser criptografado, com uma senha específica. Então, tinha algumas dificuldades que a gente passou no começo do nosso processo de supervisão, e na própria questão das planilhas, né, a gente tinha a possibilidade de erro humano, né, fórmulas utilizadas que você acabava copiando para colar em outra que eventualmente se perdiam, eram copiadas de forma errada. Tinha a própria limitação do Excel, né? Então você tinha informações que você não conseguia tratar, dada a quantidade ou volume de informações que você tinha no Excel. Lembrando até das versões anteriores, tinha algumas restrições com o tamanho que ainda tem, né? Mas era até pior anteriormente. E aí o que a gente fez nesse período também? A gente estava usando coisas mais simples, mas que até hoje a gente usa, por exemplo, como o Broadcast, né? O Broadcast ele traz aí, é uma ferramenta de acompanhamento de mercado, de notícias, que a gente acaba tendo até hoje, que a gente utilizava já no passado, né, para acompanhamento de notícias, que seriam alguns gatilhos da nossa supervisão. Já em 2013, a gente começou algumas discussões internas, né, que a gente acabou criando um projeto para desenvolver, primeiro para desenhar, né, e desenvolver uma ferramenta com o nosso time de TI que mudaria, na nossa opinião, esse cenário, né, principalmente dessa interação com a instituição, e de fato mudou, né? A gente acabou criando uma ferramenta interna que a gente batizou de SSM, né, que é o Sistema de Supervisão de Mercados. Os primeiros módulos foram lançados em 2015, então a gente teve aproximadamente uns 2 anos para, de fato, desenhar, fazer, e a minha equipe sentou com a parte de TI, de forma que pudesse ser desenhado o sistema. Esse sistema ele foi para a gente inovador na época, né, em 2015, para a Ambima, uma associação, onde nós desenvolvemos o primeiro sistema interno que era modular, né? Então a gente tinha módulos que eram entregues periodicamente, conforme a demanda, conforme as funcionalidades que a gente entendia que era importante. Então ele já foi feito dessa forma e tivemos as primeiras entregas em 2015, né, como eu comentei. E também o que esse sistema trouxe, né? Uma eficiência e uma segurança nas transferências de informações entre as instituições com a supervisão. Então, a gente passa a ter um canal único para troca de informações com senha. Então, isso era bem interessante. Até inicialmente, o SCM, ele para poder rodar, ele tinha que ter uma VPN. Então, todas as instituições participantes tinham que instalar ali a VPN para seguir a VPN, que isso, no primeiro ano, a gente já botou, viu que não fazia sentido, a gente conseguiu criar segurança sem a utilização de VPN. Também tinha uma questão relacionada à parte de ter um cadastro robusto dessas instituições, então a SSM trouxe isso também, né, uma base robusta, uma base de dados histórica, né, de toda essa troca que eu tenho com as instituições desde 2015, então está tudo lá. A instituição ela pode acessar todos os documentos, as políticas, as informações que ela mandou para a Ambima em algum momento, está ali, está tudo catalogado, com todo o track record, com questão de log, tudo certinho. Ela é quem cadastra os usuários, então é totalmente... a gente não tem o erro ou o perigo, né, de nós eventualmente estarmos cadastrando e interagindo com alguém que não foi autorizado pela instituição, até porque é ela quem cadastra, existem usuários masters que fazem isso. E também, tanto a supervisão como a instituição, ela passa a ter uma visão, passou a ter, né, uma visão centralizada no acompanhamento das obrigações e das pendências que ela tinha com a Ambima, né? Então, a Ambima conseguia controlar isso e a instituição tinha essa informação lá dentro do sistema, né? Então, foi um benefício tanto para a Ambima, né, de conseguir acompanhar quem eventualmente não estava cumprindo as obrigações, como para a instituição, né? Então, tem um módulo que nós criamos que ele funciona como uma agenda dessas obrigações que cada instituição tem com a autorregulação da Ambima. Então, alertas, né, são enviados para as instituições. Isso foi muito bem recebido pelas áreas de compliance das nossas instituições supervisionadas, né? E ao longo dos anos, outras funcionalidades e melhorias dos módulos foram
ocorrendo e vem ocorrendo ainda, né? Então, o SCM, até hoje, a gente tem anualmente, né, discussões para ampliação, né, de funcionalidades ou melhorias das funcionalidades atuais, muito em linha com as necessidades que nós detectamos ao longo do processo de supervisão, ou mesmo na interação com a instituição, né, que ela traz uma sugestão, traz alguma questão que isso é levado em consideração na criação de novos módulos ou mesmo de melhorias dos existentes, né? Além disso, nós criamos um sistema dentro do SCM que ele acabou sendo apartado, que é o sistema de organismos, também interno. Ele é um sistema que a gente viu que no mercado tem bastante, que a gente conseguiu desenvolver de forma interna, né? E aí foi a um custo bem mais baixo do que contratar essa ferramenta na época, que era um sistema que a gente chama de sistema organismos, que ele foi criado pela supervisão juntamente com a nossa área de TI. Ele faz toda a gestão e a governança das diversas comissões e conselhos que nós temos aqui na supervisão, e posteriormente esse sistema, inclusive, ele virou institucional na Ambima, e hoje ele atende todos os grupos que estão na associação. Então, todos os fóruns de representação, os fóruns jurídicos, eles acabam também utilizando o organismo que foi criado lá atrás pela área de supervisão, juntamente com a nossa área de TI. Hoje, o nosso SSM, para você ter uma noção de alcance, a gente tem aproximadamente 1.280 instituições cadastradas e mais de 7 mil usuários, né, pessoas físicas cadastradas no sistema. Então, quer dizer, é um sistema bem robusto, que hoje tem um grupo bastante grande de instituições e pessoas que utilizam, né? E dentre esses usuários, a gente tem a CVM, né, com os seus profissionais também utilizando, muito devido às interações que nós temos aí por causa dos convênios que nós celebramos com a CVM ao longo do tempo. E também, nesse período de evolução, nós contratamos, né, além do uso do SSM, a gente contratou algumas outras ferramentas aí de mercado, que algumas eram iniciantes, podemos dizer assim, que cresceram hoje até. Então, assim, a Ambima acabou sendo, em alguns casos, os primeiros, né, clientes dessas ferramentas. Contratamos a Economática, que já era bastante conhecida, contratamos a Com Dinheiro. A Com Dinheiro, quando nós contratamos, ela está bem no processo inicial de existência, então são ferramentas que trazem e tratam algumas informações de mercado que acabam apoiando o nosso processo de supervisão, e a própria Tlon, que é uma ferramenta que acaba tendo informações relacionadas a fundos estruturados, tá? E assim, para encerrar um pouquinho, para ter essa linha do tempo, até para a gente poder falar um pouquinho mais até de outros assuntos, já em 2019, a gente iniciou um projeto que nós chamamos de supervisão digital. Aí foi um projeto onde a gente focou na automatização de rotinas, principalmente as ligadas à coleta de dados, né? Hoje a gente tem mais de 40 RPAs ativos, né, que são utilizados pela equipe de supervisão para coleta de dados em diversos sites, em diversas planilhas que existem ainda nesse processo de supervisão, que a gente acaba tendo um RPA para dar um apoio para a equipe. Então, assim, todo esse processo de coleta que demorava bastante tempo, diariamente ou mensalmente ou semanalmente, dependendo da rotina daquele trabalho, consumia bastante tempo dos nossos analistas. Então, a gente hoje, com as RPAs, a gente consegue, né, com os robôs, automatizar essas coletas. A gente agora está trabalhando também em alguns RPAs que são um pouco mais desenvolvidos do que uma simples coleta. A gente até nesse processo tem uma consultoria contratada que nos apoia, no caso é o Group. A gente incluiu também uma ferramenta de inteligência artificial, né, no registro e nas alterações de fundos, ainda quando esse processo era feito dentro da supervisão, hoje é feito pela nossa área de operações, e nesse caso a gente contou aí com o apoio do Stefan, foi muito interessante, né? Foi o primeiro trabalho que nós fizemos com a utilização de inteligência artificial. Também a gente fez a introdução de algumas novas ferramentas, né, para apoio às instituições da criação de documentos. Nós contratamos uma startup aqui, que chama-se Luplex, que apoia nesse trabalho, né? Ela faz um processo aí de smart contracts. Então, hoje você consegue ter apoio para as instituições que precisam cumprir algumas obrigações em relação a políticas, e essas informações, inclusive, viram base de dados para a supervisão. Isso é muito interessante. Também contratamos ferramentas para verificação e enquadramento de fundos de investimentos. Aí pegamos uma ferramenta já constituída no mercado, a Nexus, que muitos utilizam. E para a gestão de rotinas e atividades da nossa equipe, né, até para ter esse acompanhamento, nós contratamos uma outra ferramenta, que é a ferramenta Harvest, né, que também dá todo esse apoio nesse trabalho, que a gente acaba conseguindo acompanhar o que está sendo feito pelos nossos profissionais, o que a gente pode melhorar, né, buscar essa efetividade ou essa eficiência dos trabalhos que são desenvolvidos por nós e pelo time. E, além disso, a gente iniciou uma jornada com Analytics, né, tendo os primeiros dashboards que foram construídos internamente. Então, a grosso modo, esse foi a grande linha do tempo que nós passamos, tá, Stefan, em relação
ao nosso trabalho de supervisão digital, né, o SupTech principalmente. Muito legal, Guilherme. E foi o que você comentou, eu vivenciei isso, né? Quer seja como associado da Ambima, depois que seja como consultor startup, enfim, é muito bacana ver isso, né? Bom, a sua linha do tempo foi mais do que a linha do tempo, você até contextualizou muitas coisas interessantes, Guilherme. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta na sequência dessa, porque você trouxe, vamos lá, pelo que você comentou, eu acho que talvez o grande fagulha, né, a conscientização veio através do sucesso do SSM, né, na medida em que vocês, na Ambima, perceberam que, de fato, a automação não só fazia sentido teórico, mas na prática mesmo, melhorou, e aí a plataforma foi robustecendo, e foi o grande plataforma para a utilização de tecnologia na supervisão. E daí você comentou uma série de coisas, uma série de processos, né? E uma série de tipos de contratação. Na verdade, eu tenho duas perguntas para você que são, de alguma forma, encadeadas, né? Acho que a primeira é exatamente isso, ou seja, como é que como vocês, na Ambima, né, definem qual o problema que vocês querem atacar e se vai ser uma solução interna, se vai ser um vendedor tradicional e se vai ser uma startup, né? Eu acho que assim, são problemas distintos, com perfis distintos de soluções e pelo visto vocês têm para todos os gostos, né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, especificamente na startup, queria que você comentasse um pouquinho sobre o Pitch Day, o primeiro Pitch Day que você teve na Ambima, acho que foram uns 2 anos atrás, e se isso, de fato, ajudou nesse processo de aproximação com as startups que você mesmo comentou. Poxa, ótimo, Stefan. Boa. Acho que é interessante você trazer essas duas perguntas, né? Em relação a esse processo que a gente tem para avaliar, né, se o desenvolvimento vai ser uma solução interna ou se eventualmente a gente vai buscar participantes tradicionais, startups, como é que a gente faz isso, tá? Nós, dentro da supervisão, nós somos hoje 36 profissionais, sendo que 3 deles estão no núcleo que nós chamamos de inovação e transformação digital, né? Então, esses 3 profissionais, eles acompanham, né, todos o mercado, né, essas novas ferramentas que saem no mercado, eles buscam constantemente acompanhar o que tem acontecido, entendem as demandas das nossas áreas, das nossas gerências técnicas, né, então eles buscam entender o que a nossa área de supervisão precisa e tenta buscar ferramentas que tenham no mercado, tá? O que é interessante? Essa estrutura, né, esses 3 profissionais, além da minha participação muito próxima disso, nós temos uma interação muito forte com a nossa área de TI. Então, sempre que a gente identifica uma necessidade tecnológica, né, algum desenvolvimento, alguma busca por ferramenta, a gente acessa a nossa área de TI, a gente avalia em conjunto se será uma solução interna ou não, né, se a gente deve buscar uma parceria, né? Então, assim, a gente olha um pouco a complexidade daquela demanda para identificar se aquilo ali é algo que nós podemos desenvolver internamente, né? Até olhando muito para prazo, tá bom, mas para fazer internamente, quanto tempo vamos demorar? Já existe alguma ferramenta no mercado que faça isso? Né? Então, isso tem essa análise em conjunto com a nossa área de TI, inclusive com esses 3 profissionais, que acho que foi um gatilho, ou também foi um ponto aí de mudança da forma de atuar da nossa supervisão, quando nós criamos esse núcleo em 2019 também, nessa mudança de supervisão digital que nós buscamos. Então, a gente analisa com a nossa área de TI, a gente não tem nenhuma restrição, né, se vão ser vendedores tradicionais, se vão ser startups, se foi, de fato, isso para a gente é indiferente. Claro que, no primeiro momento, para trabalhar com as startups, a gente precisou aprender um pouco, né, a gente sabe, né, de eventuais questões de contrato, eventuais questões que você não tem necessariamente ali uma história muito grande com daquela empresa, então você tenta buscar um pouco o perfil dos profissionais, o histórico da pessoa, então não é algo muito fácil, mas a gente cada vez mais tem trabalhado. Então, de fato, é uma análise interna, né, por uma necessidade que nós temos na área, junto com a área de TI. A gente busca soluções, analisa se é uma coisa que dá para fazer dentro, se tem uma ferramenta, e aí, feito isso, a gente consegue tomar essa decisão. E aí, juntando com a sua pergunta do Pitch Day, acho que esse também foi uma mudança muito grande, quando a Ambima fez o primeiro Pitch Day antes, né, da pandemia, se eu não me engano foi 18 ou 19, como você falou, uns 3 anos, até um pouquinho mais por causa da pandemia. No Pitch Day foi muito interessante porque nós buscamos, através do Pitch Day, que foi liderado pela nossa área de representação, os nossos associados foram convidados
para escutarem a apresentação de aproximadamente 15 empresas, né? Entre elas startups principalmente, mas tinha algumas empresas já constituídas há algum tempo no mercado, que tinham soluções desenvolvidas, ou que poderiam desenvolver soluções para o mercado. Esse pitch day ele rendeu frutos para os nossos associados, né, que de fato se aproximaram dessas empresas. Acredito que alguns tiveram, inclusive, trabalhos ou desenvolveram algum trabalho para essas empresas. Tá? Eu agora não tenho essa informação de quantos, de fato, transformaram esse pitch day, de fato, em alguma utilização. Mas aqui dentro, a gente tem um caso que é muito interessante. Nós participamos do pitch day, identificamos 3 empresas que a gente identificou sinergia com a nossa atuação na supervisão. Fizemos reuniões depois da área de supervisão, né, da liderança de supervisão, com essas startups. E no caso, essas 3 reuniões, a gente identificou que uma delas, no caso, a Luplex, que até comentei lá no começo, que tinha muito sentido em ser contratada, porque a gente estava buscando nessa questão de smart contracts, né, de pensar uma solução que seria um benefício para nós e para o mercado. Então, a gente mudou um pouco, né? Não é só uma ferramenta que apoia o trabalho da supervisão. Ela apoia o trabalho da supervisão, mas ela também tem um benefício para o associado direto. Porque, por exemplo, o associado que precisa desenvolver uma política a ser entregue na supervisão, ele usando essa plataforma que eu comentei, ele coloca as informações e aquilo ali transforma-se em um documento padrão para atendimento do Ambima. Então, quer dizer, isso minimiza o risco da pessoa, por exemplo, ser multado, de atrasar o documento. E todas aquelas informações, quando ele coloca no sistema, ele gera uma base de dados para a supervisão. Então, tem o benefício de ter o documento, né, de forma mais assertiva, com menos erros, e ainda ele transforma uma base. A instituição tem o benefício de ter um documento padronizado no formato que atende a Ambima. Então, tudo isso daqui foi muito interessante, e a gente fala, poxa, o pitch day, de fato, é uma virada de chave, né? Inclusive, sendo essa primeira empresa que nós contratamos, assim, diretamente, para atender uma demanda específica da supervisão. A gente teve todo esse trabalho também com você, nesse mesmo período, aproximadamente, que foi muito interessante esse trabalho da inteligência artificial, mas essa empresa, inclusive, ela acabou disponibilizando, né? Hoje a gente tem uma ferramenta baseada nessa empresa que atende as demandas do mercado. Então, acho que foi muito interessante isso daqui e agilizou também todo o processo aí de supervisão dessa parte. Muito bacana, Guilherme. Então, e é engraçado, né? A gente trazer os paralelos. Você vê o Lucas falando que contratou o startup através de edital, requisitos, tal. Você falando de pitch day. Então, assim, não tem um caminho único, né? Você tem vários caminhos. Acho que o que vai acontecendo é esse aprendizado, né? Esse amadurecimento, né? Com esse trabalho. O próprio BNDES tem várias iniciativas específicas com startups, né? Na Ambima tem o Pitch Day, né? Tem o Garagem, né, do BNDES, que é um programa super reconhecido aqui no meio também. Então, assim, aqui a gente percebe que boa parte do sucesso, né, Guilherme, que você apresenta, que o Lucas apresentou com esse trabalho, é consistência, é consciência, né, consciência da necessidade de tecnologia, consistência, ou seja, você não fazer isso durante 6 meses e abandonar, ou seja, você tem um trabalho árduo aqui, você vai ajustando, como o Lucas comentou, olha, customiza aqui, customiza lá, tal. Guilherme, com uma série de iniciativas internas, vendas externos, enfim, você não tem um caminho único, mas consciência, consistência e mudança cultural parecem ser alguma coisa muito comum aqui no que vocês comentaram, né? Parece que a gente tem já a pergunta do pessoal. Queria passar a palavra para o Cláudio para ele passar aqui as perguntas para vocês. Vai lá, Cláudio. Oi, Stefan, maravilha, né? Ouvir o Guilherme e o Lucas, porque, de fato, a gente vê a tese sendo provada quando aplicada, né? E o que me chama muita atenção na fala dos dois também é essa questão cultural, quer dizer, ela está muito presente mesmo nas soluções tecnológicas de uma maneira geral, não só no sistema financeiro, mas como as novas soluções, quando elas conseguem vencer uma espécie de barreira natural inicial, elas se provam valiosas, elas começam a provocar mudanças de cultura. E certamente você fazer o frontside dá mais atenção a controles. Todo mundo que trabalha em corporação sabe que é uma grande mudança cultural.
E já que a primeira pergunta foi para o Guilherme, eu gostaria de deixar todos à vontade para responderem, mas inicialmente eu vou direcionar a pergunta para o Lucas, nosso outro convidado. A pergunta veio do Tiago Oliveira Souza. Ele inicialmente fala que tudo o que ouviu aqui sinaliza que, de fato, há um desenvolvimento saudável desse segmento de mercado no Brasil, mas, e é uma pergunta muito pertinente, ele gostaria de entender quais seriam os gargalos mais comuns hoje existentes para o desenvolvimento de RegTech e SupTech. Quer dizer, um deles eu acho que eu mesmo adiantei, foi bastante falado, é essa questão de você, de alguma maneira, do convencimento que vem através da informação e da cultura, mas, eventualmente, vocês conseguem se lembrar de mais alguns, porque eles, de fato, aparecem, mas ainda de maneira tímida no nosso trabalho, e está mapeado, de fato, como uma necessidade para a continuidade do trabalho, porque sem a gente saber onde é que estão as dores, como é que a gente pode ajudar, não é mesmo? Então, Lucas, você teria aí um indicativo de dores sobre a perspectiva de, assim, você como usuário, no caso, vê alguma coisa nas soluções que travam um pouco o desenvolvimento delas? Uma coisa que me ocorreu, por exemplo, intuitivamente foi: a gente já está pronto para adotar em organizações menores? O mercado já está caminhando nesse sentido? Ou ainda é uma coisa mais específica para grandes corporações que têm um volume muito grande de operação para processar? Bom, assim, da minha parte eu vejo basicamente como um grande gargalo, sem dúvida nenhuma, a questão da cultura, que eu já mencionei, de você fomentar o engajamento dos diversos usuários dentro da sua instituição na utilização e na mudança do processo substancialmente. Eu acho que isso é o principal. O processo ele se altera de forma significativa e a gente necessita que os comportamentos e valores também sejam alterados ao longo desse caminho, tá? Mas eu também observo alguns outros fatores, como, por exemplo, às vezes a falta de incentivo de um determinado patrocínio, por exemplo, da autoadministração. Eu vejo, por exemplo, questões de próprios recursos de startups, de uma forma geral, que são mais limitados mesmo, na implantação de soluções customizadas para cada um dos clientes. Então, eu acho que realmente são gargalos que acabam levando um pouco mais de tempo e necessitando um pouco mais de recursos do que, às vezes, a gente gostaria que acontecesse na prática, entendeu? Essas são as que hoje eu visualizo de uma forma mais clara, tá? E faz todo sentido, né? Porque a gente está falando basicamente de startups que, de fato, é muito natural que tenham, de um lado, dificuldades de funding, né? A gente sabe que isso é um problema que atinge muitas startups, e, de outro, desenvolver muito rápido os produtos e as soluções, escalar isso rápido, não parece ser algo muito simples de ser feito, né? Quando você ainda está num ambiente que você é meio experimental, está desenvolvendo seus produtos, suas soluções, e, ao mesmo tempo, tem que escalá-la e eu acho que a sua fala corrobora isso. É um desafio, sem dúvida, talvez nem próprio das RegTechs, mas das fintechs, de uma maneira geral, né? Como crescer, como crescer sem perder a qualidade, continuando entregando o que elas se propõem a entregar. Não sei se surgiu, ainda tem um Q&A aqui, mas ainda é o do Tiago. Alexandre, o que você acha sobre a minha provocação? As RegTechs ainda têm que mirar nas grandes corporações, até porque é delas que podem vir os grandes projetos, ou por conta do estágio atual de maturidade dessa indústria, ou isso daí já é algo para ser feito por todo mundo que tiver acesso à ferramenta, porque torna mais eficiente, anyway, o compliance regulatório. E, na sequência, Guilherme, com a mão levantada, você gostaria de falar antes do Alexandre, Guilherme?
Complementando o Lucas. Cláudio, eu só queria complementar um pouco esse ponto do Lucas, que eu acho que é bem interessante quando a gente está falando, né, dos principais desafios aí em relação ao SupTech. Eu acho que uma questão que a gente tem vivido isso na prática é a questão do custo para a implementação das ferramentas, né? Principalmente quando você fala de inteligência artificial, por exemplo. É algo caro ainda, né? Então você tem toda uma necessidade aí de um orçamento que muitas vezes não é algo que você consegue, não é nem pela falta de envolvimento da alta direção. Poxa, é um custo alto, é uma questão que você está falando que não necessariamente vai te gerar uma receita, né? Então, pensando assim como supervisão, né? Você não vai gerar uma receita, não, eu vou aumentar as multas. Eu acho que o objetivo das pessoas não é aumentar as multas. Então, quando eu melhoro, quando eu amplio o meu escopo de atuação da supervisão, eu não vou ter um aumento de receita. Então, eu vou ter ali um custo, né, que, de uma certa forma, você tem um benefício para o mercado, mas, financeiramente falando, é um investimento ali, é um custo que está entrando. E hoje as ferramentas ainda estão caras, né? Eu tenho ferramentas que eu estou discutindo agora, num processo que a gente está, num projeto que a gente está com uma consultoria internacional, Oliver Wyman, que as ferramentas que a gente começou a identificar no mercado ainda são muito caras, né? Tem um custo de implementação, tem um custo anual, não é que é um custo que você vai gastar uma única vez. Muitas delas você tem que manter e você só vai adicionando novas ferramentas. Então, acho que essa é uma das principais dificuldades para o processo de SupTech. E a velocidade das mudanças, né? A gente tem, assim, novos produtos sendo criados, novos entrantes no mercado. Então, como você se estrutura para ter, de uma forma, uma supervisão para que você consiga acompanhar essas mudanças, que você seja eficiente ou mais eficiente. Então, de fato, muitas vezes você está, entre aspas, supervisionando instituições que têm muito mais recursos tecnológicos. Então, como é que você se prepara? Então, não é algo fácil, né? Então, a gente tem aqui uma questão de uma ampliação de participantes que não é pequena. A gente tem uma entrada, por exemplo, de gestoras todo mês. A gente está vendo de 10, 12 gestoras novas no mercado de fundos, por exemplo. Né? Então, como é que você acompanha isso? Como é que você vai olhar os criptoativos que começam a ser discutidos? Como é que você vai olhar uma série de questões do ESG? Como acompanhar? Né? E cada vez mais você tem uma complexidade que não é só uma análise de enquadramento, pode ou não pode. Tem discussões complexas, tem discussões que são mais analíticas, né? São qualitativas e não são quantitativas. Tem uma questão ali que você vai ter que analisar, vai ter que ter um profissional. Muitas vezes a tecnologia nem está preparada ainda para analisar nesse contexto. Então teria que colocar inteligência artificial, que ainda é muito caro. Então, quer dizer, temos aí grandes dificuldades, que a gente tem se deparado com isso, a gente tem conseguido, né, passar disso, mas é uma discussão difícil, tá? Então, assim, acho que essas são questões que, para o SupTech, são temas de, não digo preocupação, mas de desafios. Entendo perfeitamente, né? Como já trabalhei muitos anos com supervisão, a gente sabe o quanto a tecnologia é importante e o quanto todos os agentes de mercado evoluem mais rápido do que o supervisor. Quer dizer, existe uma tendência a você ficar defasado. E aí, realmente, budget em instituições nunca é um assunto fácil, né? E o benefício é um benefício, como você disse, não é financeiro, ele é intangível, ele vai gerar riqueza por conta de um mercado mais eficiente, atraindo mais participantes, mas isso não entra na conta, né? Para definir o budget, então, o orçamento. E você, Alexandre, o que você acha disso? Muito pertinente, Cláudio. Pode falar. E assim, fica claro também que se de um lado são apresentados, tanto pelo Lucas quanto pelo Guilherme, dificuldades claras e objetivas, fica claro também que existe espaço para ser trabalhado, né? Para se trabalhar soluções em cima dessas dificuldades. Então, a gente realmente está falando de uma indústria nascente que tem tudo para se desenvolver. Sem dúvida. Tem muita coisa para ser construída. Mas a respeito da pergunta, Cláudio, quando a gente iniciou, um dos nossos motes era a gente queria democratizar a inteligência regulatória. Então, vamos pegar a inteligência artificial e vamos pegar e vamos distribuir ao menor custo possível, sabe? Menos de R$100 por pessoa, uma coisa muito barata. Mas o que a gente viu? A maior barreira, se a gente fosse levar um preço desse, teria que ter um volume muito grande. E a maior barreira termina caindo no cultural. Quando a gente começou a conversar com os nossos potenciais clientes, áreas de compliance, áreas jurídicas, são áreas que tradicionalmente são analíticas. E às vezes não era evidente para a pessoa, ou porque ele desconhecia tecnologias, a capacidade de utilizar e se beneficiar da tecnologia, ou porque a dor dele não era tão óbvia como é nas grandes organizações.
e negócio segue o caminho da água, certo? Então, continua sendo um mote, embora a gente não comente, é democratizar, é levar todo mundo, o que a gente faz. Entretanto, o caminho mais fácil foi pelas organizações grandes, porque eles realmente sabem e tem um ganho, como se fosse um efeito em rede reverso, de quanto maior a organização, mais complexa, maior a entropia. E aí, naturalmente, é muito mais evidente essa dor de lidar com normas. Então, pode, Stefano, interromper quando você quiser, por favor. Pode seguir. Então, naturalmente, grandes organizações, elas sabem da dor que eles têm um compromisso muito maior, são muito mais, estão muito mais em evidência, estão muito mais na vitrine para os reguladores, então eles sabem que não podem brincar com algo tão relevante quanto seguir regras e regulações. Agora, o nosso desejo sempre foi e será disseminar para todo mundo. E as iniciativas do ciclo realmente, progressivamente, estar distribuindo. O fato é que, há níveis de maturidade, a gente entende, compreendeu, aprendeu, e o que nós fizemos de evolução na plataforma foi quebrar ela em pedacinhos e ouvir que momento que cada potencial cliente está e dizer, olha, para você, eu recomendo que você entre nesse estágio, seja nível 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí a gente, na velocidade com que você desejar e como você conseguir absorver, crescer e fazer toda essa transformação cultural e digital, né, no negócio. Então, para mim, ir para a organização maior não é maior dor o financeiro, mas é a consciência e o valor percebido pelas organizações. Tá? É isso. Eu acho que assim, dando prosseguimento aqui, e até fazendo um link, pelo que o Alexandre, o Guilherme e o Lucas falaram, o meu depoimento aqui como startup, RegTech e tal, muito... Acho que o grande bastião é a mudança cultural. Né? E, às vezes, a mudança cultural em instituições maiores é mais difícil, exatamente pelo que o Alexandre falou, né? Você tem estruturas maiores, governança mais rígida, não que governança não seja importante, é super importante, mas ela tem que ter esse olhar de flexibilizar, né, na medida adequada, né, para experimentação. Né? Isso é patente também em instituições financeiras pelo rigor, pela importância, pelo risco sistêmico e por aí vai. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura, né, exemplos muito bobos, mundanos, mas que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, muitas das startups, das RegTechs, são SaaS, Software as a Service. Né? Por quê? Porque é escalável. E aí, quer dizer, os clientes, né, as instituições financeiras têm muita dificuldade. Não, eu quero ter licença, eu quero ter uma metodologia de custo que eu conheça e que seja previsível, eu pago a licença tal. Então, às vezes, muitas vezes o custo fica caro porque você dá a licença e não SaaS que é por uso. Ah, mas por uso eu não sei quanto vai sair. Você não sabe, porque você não sabe quanto você vai usar. Então, tem talvez o aculturamento, eventualmente, de se trabalhar nesse tipo de questão. Ou, por exemplo, os dados estão em nuvem. Mas LGPD não, tem que estar no meu servidor. Mas não é escalável no seu servidor. Entendeu? Imagina lá a quantidade de informações que as GPUs que o pessoal do Alexandre tem que usar não vai estar on-premises, não vai estar dentro de um servidor. Então, as próprias instituições também têm que ver isso. E eu vou falar de coisas até mais mundanas ainda. Todo processo tem uma contratação. Imagina, por exemplo, numa contratação, falar o seguinte para uma startup: me dê o seu faturamento dos últimos 5 anos. Tem startup que tem 2 anos de vida. Não tem. 3 anos. Então, já sai aí. Se fosse um edital, né, como o Lucas comentou, ele fez o edital, se fosse um edital que não tivesse essa sensibilidade, nunca ele trabalharia com uma startup. E aí, por outro lado, né, lá com o Guilherme, outra coisa também, tem muito processo que fala o seguinte: cite os seus 10 maiores clientes. O Guilherme começou a trabalhar, ele foi o primeiro cliente. Então, assim, essa startup estaria fora desse processo. Então, esse aculturamento de saber que
está se trabalhando com tecnologias novas, muitas vezes tecnologias emergentes que têm custos mais altos e que... Por quê? Porque é muito novo, né? Assim como as tecnologias são exponenciais, os custos também caem exponencialmente, mas no começo são muito altos, obviamente. O carro elétrico há 10 anos atrás era impossível, né? Hoje já está mais palatável. Então, tem um pouco disso, Cláudio. Então, eu só tentei trazer aqui questões bem mundanas mesmo do que a gente está falando de cultura, né? Porque eu acho que cultura é o todo, e boa vontade, né? Como eu acho que o Guilherme e o Lucas falaram, né? Tem que ter o comprometimento interno. O resto é no desenvolvimento aí do dia a dia. E eu pego a palavra de volta, a gente está encerrando o nosso horário para agradecer a presença de todos, agradecer também a equipe do Lab, que faz com que esses webinars aconteçam efetivamente, Larissa, Nilce, Gabriel, nossa dupla de Gabs aqui no grupo, nossos colegas que não estão aparecendo aqui na tela, mas fazem parte ali do dia a dia do trabalho. Muito obrigado, Lucas e Guilherme, a participação de vocês foi fundamental, trouxe brilho para esse webinar. Eu espero que tenha sido uma horinha e meia, aí, 90 minutos úteis para todos nós, e deixar registrado somente que o trabalho do Lab continua, e um dos passos mapeados é justamente esse de conhecer as dores e ver o que o Lab, e aí falando como um fórum multissetorial, pode fazer para ajudar a superá-las. Assim como disseminar informação, quer dizer, não somente do lado de quem compra os produtos, mas também incentivando mais gente a ingressar nesse mercado para suprir uma demanda que certamente vai aparecer. É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso para ambos, para todos, e a gente se vê. Até logo. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, obrigado. Obrigado.